Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ciana Kelly Ferreira e hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E eu acho maravilhosa a forma que Deus fala comigo, né? Já falei aqui em alguns vídeos, quem já é inscrito no meu canal ou já assistiu algum vídeo meu, o Senhor sempre fala ao meu coração quando eu tô lavando louça, quando eu tô varrendo meu quintal. E às vezes eu fico me perguntando, Senhor, mas por que o Senhor fala comigo nesse momento, né? E na verdade não cabe a nenhum de nós questionar a maneira que Deus encontra de falar conosco. Talvez seja porque nesse momento, no momento de lavar a louça, no momento de limpar o quintal, de varrer o quintal, geralmente eu tô sozinha, eu tô em silêncio, e aí é mais fácil de ouvir a voz do Senhor falar ao meu coração. E hoje a palavra que eu trouxe para compartilhar com vocês está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde diz assim: Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E aqui, nesse episódio, né, nessa história maravilhosa, está falando justamente do momento em que Samuel foi à casa de Jessé, né? Deus enviou Samuel à casa de Jessé para que ele viesse a ungir o novo Deus de Israel. E naquele momento, a primeira pessoa, né, que ele viu foi o filho mais velho. E ele olhou logo, imaginou, esse é um homem de Deus, né? E perere parará, como eu gosto de falar, como o pastor Afonso diz, assim, eu adoro quando vocês começam nesse perere parará. A história longa, bonita, mas que muitos já conhecem. Se você não conhece, eu te convido a conhecer lá no livro de 1 Samuel, onde começa, né, a história de Samuel e de Davi e de toda essa história maravilhosa. E naquela hora, Samuel, mesmo sendo profeta, sendo homem de Deus, né, ele deixou que os olhos dele se enganassem, né? E o Senhor está dizendo nesse momento, fazendo uma advertência, né? Que ele não vê as pessoas como nós vemos. Então, nós vemos a aparência, nós vemos, fulano se veste bem, fulano fala legal, olha, né, deve ser uma mulher de oração, um homem de Deus. E o Senhor, na verdade, conhece o mais profundo de nós. Então, ele sabe o que tem aqui dentro, né? Nossos pensamentos, nossos desejos, aquilo que a gente deseja também em relação ao outro, né? Então, nessa hora, o Senhor vem falando isso. Até que chega Davi, né? O último, aquele que ninguém dava nada, que ninguém imaginava, que estava ali cuidando das ovelhas no pasto, mas que também estava sendo visto pelo Senhor. E como o Senhor conhece o coração, ele via no coração de Davi um servo, um amigo, né? Um homem de Deus obediente que agradou o coração de Deus. Porque independente do que ele fazia, independente da sua profissão, né, que era cuidar das ovelhas, ele fazia o seu melhor, né? Ele obedecia, temia a Deus. E aí eu fico pensando assim, e na verdade Deus tem falado muito ao meu coração, como eu falei no vídeo anterior, a respeito da história de Davi e a respeito da minha própria vida, e talvez você também seja essa pessoa que ninguém tá vendo, né? Que tá lá cuidando das suas coisas, cuidando das coisas que foi incumbido a você de cuidar, de fazer, né? E as pessoas estão te julgando, te achando sem valor, pequena. Quem? Aquela dali, aquele? Ixi, não, aquilo dali não é nada. Mas quando um homem ou uma mulher de Deus, escolhido pelo Senhor para ser algo tão grande, né? Porque a gente não pode esquecer que Davi estava sendo escolhido pelo Senhor para ser o novo rei. Então, talvez, assim como você, né, e eu, né, nós sejamos vistos como esse serzinho aí pequeno, sem valor, o menor da casa do nosso pai, porque isso também se estende à questão da igreja, né?
no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família, porque Davi, ele era visto como algo pequeno dentro da sua própria casa, né? Ele era desprezado pelos seus irmãos. Então, nós podemos estar vivendo, né, aquilo que Davi viveu. Mas hoje essa palavra, ela vem para justamente alegrar o teu coração e fazer você ter uma nova visão daquilo que você é perante ao Senhor. O Senhor, ele conhece aquilo que ninguém conhece a teu respeito. Ele sabe quando você ora, quando você conversa com ele. Ele sabe se você tem ou não intimidade com ele. E isso não precisa ser visto necessariamente pelas pessoas. Você não precisa estar nas esquinas orando, você não precisa estar o tempo todo de joelho, você não precisa mostrar para as pessoas aquilo que você é, né? Porque o Senhor, ele sabe quem você é. E aí tem uma palavra, engraçado que domingo foi pregado, né, pelo pastor José lá na igreja, onde eu faço parte, e estava falando sobre 1 Timóteo, mas depois de eu ler a palavra, eu tenho esse costume também, eu leio antes e leio depois do versículo que foi lido no culto, e aí eu li uma parte que me chamou bastante atenção e que completa isso, né? E está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 11, e depois a gente vai pular um pouquinho para o 24, tá bom? E diz assim, o versículo 21, aliás, desculpem, né? Capítulo 5, versículo 21, que diz assim: na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro. Aí a gente pula lá para o 24, porque no 23 tem apenas uma recomendação para Timóteo a respeito da sua saúde. Então a gente pula para o 24, que diz assim: os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas. Mas o pecado de outras pessoas só são vistos depois. Assim também, as boas ações são vistas claramente, e mesmo aqueles que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre. Então, por que que Paulo escreve essa carta para Timóteo fazendo essa advertência, né? Como a gente já viu lá em 1 Samuel, o Senhor já sabe que nós temos essa mania de olhar primeiro a aparência, olhar aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas, como o Senhor conhece o mais profundo de cada um de nós, ele diz que é para a gente não ter preconceito, não ter pressa, né? Às vezes a gente olha aquela irmãzinha lá no culto, né? E não dá nada por ela, né? E diz assim, fulano não, acho que melhor não, acho que ela deve estar em pecado, eu acho que isso, acho que aquilo. E a gente acha muita coisa. Às vezes a gente chega no nosso trabalho e também tem a mania de julgar as pessoas, né? Julgar as pessoas no geral que estão à nossa volta. Olha para o jeito de vestir, olha para as tatuagens, olha para aquilo que aparentemente julga ser errado, né? E às vezes a gente se precipita. Olha, fulano, eu acho que aquela dali, aquele dali é o escolhido para o cargo, né? Então os nossos olhos, eles se enganam muito. A palavra também nos lembra disso, né? Que os nossos olhos, eles se enganam, né? O nosso coração, ele se engana justamente por aquilo que a gente vê. Então, para que a gente não se preocupe, porque aquilo que você tem feito de bom, aquilo que você tem feito que agrada ao Senhor, mesmo que neste momento ninguém esteja vendo. Não podemos esquecer que quando Davi estava lá no pasto, ninguém estava vendo ele cuidar das ovelhas, ele matar o urso, ele matar o leão, né? Ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo. E na verdade ele estava sendo preparado para aquilo que o Senhor já tinha escolhido ele para ser, que era o novo rei. Assim somos nós. Talvez ninguém esteja vendo as coisas boas que você tem feito. Talvez ninguém esteja vendo o quanto
quanto você tem orado pela sua família, por uma causa, pelo seu casamento, né? As coisas que você tem consertado em você, aquilo que você tem vencido, os seus medos, os seus pecados, as tentações que você tem resistido. Talvez nada disso esteja sendo visto pelo homem, pelas pessoas à tua volta. Mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai fazer com que isso venha, né, para fora, que seja visto pelas pessoas. A palavra que a gente acabou de ver é justamente sobre isso, que não vai ter nada que fique encoberto, nem aquilo que as pessoas fazem de mal, né? Porque a gente também tem o outro lado, temos pessoas que estão com o coração ainda nas trevas, que têm planejado mal, que falam mal de nós, né? Que articulam coisas para nos prejudicar, mas uma hora, né, o Senhor traz tudo à luz. Então, aquilo que você tem feito de bom, uma hora vai ser reconhecido, vai ser recompensado, uma hora vai chegar a porção dobrada de azeite sobre a tua cabeça, né? Vai chegar a hora de você ser honrado, de você ser reconhecido. Vai chegar a hora de você ouvir o pedido de perdão. Vai ser a hora de você ouvir: Eras, meu Deus, como você mudou e eu nem percebi, né? Vai chegar essa hora. Assim também, aqueles que têm se preocupado em planejar o mal, em arquitetar coisas que não agradam ao Senhor, também vão ser trazidos à luz e vai ser revelado. Então nós vamos saber quem é e quem não é aquele que agrada o coração de Deus. Então, que hoje os teus olhos, né? O meu pedido assim para Deus é que hoje você possa abrir os teus olhos, mas os teus olhos espirituais. Eu aprendi algo com a pastora Sônia, minha pastora, lá da Arterial 5, na época, né, que eu era de lá. Ela dizia assim: minha filha, se tem um dom que nós devemos pedir, é o dom do discernimento. Nenhum outro dom é tão importante quanto esse, porque este nos dá a direção daquilo que é e que não é de Deus. Esse dom nos ajuda a olhar para alguém e enxergar essa pessoa com os olhos espirituais, ajuda a enxergar aquilo que Deus vê naquela pessoa. Então tira muito isso da gente julgar as pessoas, né, pela sua roupa ou por qualquer outra coisa, pela cor do seu cabelo, pelo seu jeito de falar. Isso faz com que a gente possa passar a enxergar, né, aquilo que Deus também vê em cada um de nós. Inclusive quando temos dificuldades em perdoar alguém, porque nessa hora Deus também revela, né, o coração daquela pessoa, às vezes o motivo que levou aquela pessoa a ter te magoado. Então hoje o meu pedido é para que você abra seus olhos espirituais, para que você passe, se você nunca pediu, a partir de hoje, a pedir para Deus te dar esse dom do discernimento. Peça que Ele dá, né? Mas Ele dá para que a gente possa usar a favor dEle, para que a gente possa usar e glorificar o seu santo nome, né? Para que a gente possa ser útil no reino. Hoje eu estou muito feliz em poder compartilhar essa palavra com vocês. Eu tenho estado muito feliz comigo mesmo. Não quer dizer que eu não tenha passado por luta, não esteja passando por luta, mas eu consigo ver mais claramente hoje a mão do Senhor. Eu sempre vi a mão do Senhor na minha vida, mas hoje eu consigo entender coisas que antes eu não entendia e isso tem deixado meu coração alegre, feliz. Antigamente, eu me importava muito porque as pessoas não conseguiam enxergar aquilo que eu sabia que Deus enxergava a meu respeito. Isso fazia com que eu me sentisse mal, com que eu parasse, com que eu ficasse frustrada, né, com toda essa situação. Mas hoje, quando Deus faz com que eu entenda que uma hora, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que Ele tem visto a respeito de mim, uma hora vai ser revelado, né, no momento certo, na hora que Ele escolher, será revelado. Muitas pessoas vão ver aquilo que o Senhor já vê ao meu respeito. Isso tem deixado meu coração muito feliz. E hoje essa palavra aqui é para compartilhar essa felicidade e para fazer você também entender, né, a forma que o Senhor nos vê, a forma que Ele nos honra, que Ele nos justifica e também nos levar a mudar o nosso olhar, a nossa maneira de olhar, caso você esteja desse outro lado ainda vivendo nas trevas, né?
que hoje a luz do Senhor possa adentrar no teu coração, que a luz do Espírito Santo, né, possa fazer morada e que você possa iluminar outras pessoas que estiverem à tua volta. Esse é o meu desejo para mim e é o meu desejo para você. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.